Está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Agosto é o mês da liberdade na Havan. E pra você, o que é liberdade? Liberdade é ir na Havan e ficar tão feliz quanto um bebê com as promoções da loja. Nessa semana, fralda descartável Anjinho Pacotão, só R$ 12,99. Cadeira para carro Safety 15 a 36 quilos, por apenas 10 vezes de R$ 15,99. E aproveite a promoção Pula Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para outubro. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Nessa semana, inaugura a 112ª Mega Loja Havan em São José, Santa Catarina. Educadora! Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. A Unimed Limeira realizará o 12º encontro de manicures no dia 27 de agosto, do 12h30 às 5h30 da tarde, no Espaço Viver Bem, na Rua Boa Morte, 725 Centro Limeira. Evento gratuito e com certificado de participação. Inscreva-se até 20 de agosto. 3404-8057. 3404-8057. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. 9 itens serão discutidos e votados pelos vereadores de Limeira nesta segunda-feira. Entre eles, a proposta do vereador Darcy Reis, que proíbe o abastecimento de gás natural veicular com pessoas dentro do veículo. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Limeira começa às 4 da tarde. Os interessados podem acompanhar ao vivo pela TV Câmara ou pela Rádio Educadora AM 1020. Para acompanhar pessoalmente no plenário da Câmara, que fica na Rua Pedro Zacaria, número 70, no Jardim Nova Itália, é necessário apresentar um documento com foto. A linha de ônibus 104, que faz interligação com o terminal urbano, pode ser uma opção de transporte. O ponto de ônibus fica em frente ao prédio da Câmara. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora, notícia. Muito mais que rádio. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro.
Opa, são 11 horas e 49 minutinhos, 11h49, num oferecimento da Casa das Torneiras, num oferecimento do Magazine Luiza, está entrando no ar, a partir de agora, o Colóquio. O Colóquio, que é um programa de debates de ideias, propostas, pensamentos, temas polêmicos, ardidos, apimentados, outros até suaves, doces, quem sabe. Mas, de vez em quando, os temas aqui são ardidos, bastante apimentados aqui no Colóquio. Colóquio entre mim, este que vos fala, Ivan Schutzer, e esse que aqui está ao meu lado, que é o Caio Bortolã, para quem eu me dirijo, dizendo bom dia para você, Caio Bortolã. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta segunda-feira. Me permita, Ivan. Permito. A mandar bom dia para uma turma que nos ouve, eu não sei se apenas nos ouve ou se nos ouve ver, mas são trabalhadores da Forti, da limpeza pública. Grande abraço para a galera. Que trabalharam neste final de semana no evento Vem Pro Largo, que felizmente, como nos anos anteriores, ocorreu dentro da maior tranquilidade e foi o grande sucesso que sempre é no Largo da Igreja da Boa Morte. O Jonathan, William, Valmir, Alagoas. Alô, meu amigo Alagoas, bom dia. E o Rafael, bom dia pro Jonathan, pro Will, pro William, pro Valmir, pro Alagoas e pro Rafael, nossos companheiros que trabalham na Forti para deixar a cidade de Limeira limpa. Isso eles fazem muito bem. É que a Prefeitura de Limeira cortou parte da verba, então há menos gente trabalhando, mas os que trabalham, ainda que em menor número do que na gestão passada, fazem muito bem o seu trabalho e fazem o seu trabalho nos ouvindo e vendo, ou só ouvindo, e recebem agora o nosso grande abraço e os desejos de uma semana de trabalho produtivo e muito feliz para todos vocês. E levem o nosso abraço ao restante dos companheiros e companheiras da Forti. O nosso abraço, principalmente porque por onde eu passo, que eu vejo que o pessoal da Forti está trabalhando ou trabalhou, a cidade tá bem cuidada, tá limpinha. Por exemplo, você quer ver um trecho que outro dia a Forti fez, esse pessoal, acredito que seja esse mesmo pessoal, da Forti fez outro dia aquele trecho ali do anel viário, entre a rotatória da Barroca Funda e o Parque Cidade. Eles tinham feito outro dia lá. Essa época do ano é uma época boa para isso, porque a grama, Caio Bortolã, eu não entendo muito bem de grama, mas um pouquinho não entendo. cresce porque não está chovendo. Exatamente, ela está hibernando. Sim. No inverno, ela hiberna. As plantas, em geral, hibernam no inverno, né? Então elas não crescem, né? Como no verão, chuva e sol, né? O pessoal passou lá, deixou bonitinho. Não demorou muito, passou de novo lá, deixou mais bonitinho ainda. Então é gostoso você passar naquele pedaço ali, entre o rotatório do Barroca Funda até lá o Parque Cidade. Tá uma belezura, tá limpinho, arrumadinho, bonitinho, gramadinho, roçadinho, bacana. O pessoal da Forti que fez o trabalho lá, bem feito, bem bonito. Eu acho até que eles fazem onde a prefeitura manda fazer, né? Exatamente. A prefeitura que ordena, né? Vai fazer lá, vai fazer aqui, onde o padre passa, não é? Onde o padre passa. Ah, tá. O que ocorre é que o trabalho que eles desenvolvem, como você acabou de citar, muito bem. É que a dona prefeitura e esse seu prefeito em especial gostam de cortar, né? Cortar onde não deveriam. Porque o que deveria cortar, eles não cortam. Mas no caso da limpeza pública, andam cortando. Ivan! Oi! Na última sexta-feira, tem imagens aí, Gustavo, do acidente da última sexta-feira envolvendo um motorista, uma caminhonete que atingiu uma senhora de 87 anos que passava pela faixa de pedestre ali na região do centro de Limeira. E nós cobrávamos aqui a presença dos agentes de trânsito. Sabe a resposta que o Carlos Quinelato, que trabalha na imprensa da prefeitura, encaminhou para nós? Não sei. Da educadora, porque nós perguntamos, afinal, essas são imagens recuperadas da última sexta-feira no centro de Limeira. Nós destacamos aqui no colóquio da Casa das Torneiras, do Magazine Luiza. Vem ser feliz no Magazine Luiza, uma senhora
Para você que não pôde acompanhar o programa da última sexta-feira, uma senhora foi atingida por uma caminhonete. O motorista desatento não viu que uma senhora de 87 anos, usando o andador, inclusive, cruzava a faixa de pedestre e a atingiu. Nós não sabemos ainda. Vamos fazer um levantamento do estado dessa senhora. A colisão não foi em alta velocidade, mas afinal foi uma caminhonete colidindo contra o corpo de uma mulher de quase 90 anos. E os agentes de trânsito da prefeitura não apareceram por lá. As imagens mostram que o resgate chegou, a viatura do resgate chegou, alguns cones foram colocados em volta dessa senhora. A imagem mostra a senhora sendo atendida pelos socorristas, pelos bombeiros, eu não sei como é que eu chamo, de paramédicos? São paramédicos. São paramédicos, né? Que fizeram esse atendimento e os agentes de trânsito não apareceram. Sabe qual foi a resposta da dona prefeitura, da Secretaria eu gostaria, da Mobilidade Urbana? Gostaria muito de saber. Que tem um secretário, é um cargo comissionado, ele é pago pelo dinheiro do povo, mas ele se nega a dar entrevistas para a educadora. E o prefeito concorda. Porque quem manda na cidade é o prefeito, não é, Ivan? Não é o prefeito que manda na cidade? Quem manda na cidade é o povo. O prefeito obedece o que o povo... Considerando como autoridade, o prefeito é a autoridade mais importante da cidade. Não tem, é a maior autoridade do município. Não tem a menor dúvida. Mas a democracia é o poder do povo... Emana do povo. Emana do povo. É do povo, para o povo, pelo povo. Não é? Ocorre, Ivan, que as imagens são recuperadas. Pode deixar as imagens na tela, Gustavo? Porque as imagens da última sexta-feira mostram a ausência dos agentes de trânsito e mostram aquele rapaz, o nosso amigo, aquele rapaz de blusa, de moletom, chinelo de dedo, boné na cabeça, fazendo a orientação do trânsito. Muito bem, o nosso departamento de jornalismo solicitou à imprensa da prefeitura uma explicação. Vou ler a explicação, Ivan. Por favor, você me permite ler a explicação? Por favor. A Secretaria Estou ansioso. de Mobilidade Urbana, por meio do Departamento de Trânsito, não recebeu nenhum chamado para ocorrência na Praça Toledo Barros. Atenciosamente, Carlos Quinelato. Pronto, está explicado. Não recebeu nenhum chamado. Quem é que tinha que chamar? A senhora de 87 anos, caída no chão? Teria que chamar os agentes de trânsito? Pois é, os bombeiros, os paramédicos, que teriam que parar. Peraí, antes de atender a senhora, ver o que está acontecendo. Vamos chamar os agentes de trânsito. Você já imaginou? Aquela região não é monitorada, Ivan? Não há câmeras que monitoram aquela região? Caio. Não há uma central da GCM que receba a chamados? Gente ficar aqui elocubrando sobre uma resposta vaga como essa... Não há uma... Mas bota vaga uma área nisso. De inteligência, de monitoramento, ou na GCM, ou no Departamento de Trânsito. As vias não são monitoradas aqui em Limeira? Os caras não tinham uniforme. Dependem de um chamado para atender uma ocorrência? Esse negócio não foi parar na Câmara? Não foi parar na Câmara Municipal? Não foi dos guardas municipais? Foi parar na Câmara Municipal uma denúncia de que os guardas nem uniforme não tinham? Não tem nada. Eles não têm estrutura nenhuma, Caio. Eles não têm estrutura nenhuma. Os agentes de trânsito foram criados, eu não sei se forçadamente por uma legislação federal que forçou o município, obrigou o município a criar a figura do agente de trânsito que não havia na nossa cidade. Foi criada na época do Silvio Félix. Foi o Silvio Félix que criou essa estrutura dos agentes de trânsito, não é? E de lá para cá, o que a gente tem visto é o seguinte: eles não têm estrutura nenhuma. Eles mal tinham... Você lembra de uma época que eles não tinham talão de multas? Os caras, houve uma denúncia que eles faziam, anotavam num papel de pão, pegavam na padaria, opa, da padaria, empresta um papel de pão para mim aqui. Eles anotavam no papel de pão para depois ir fazer lá no escritório, para passar a multa para o papel no escritório, que eles não tinham talão de multa, Caio Bortolã. Minha dúvida é a seguinte, e é uma dúvida. Não há, pelo menos não havia, na época do Silvio Félix, não foram instaladas câmeras que monitoravam regiões do centro de Limeira, nem no sentido
de orientar o trânsito, mais no sentido de garantir maior segurança. Eu lembro de pelo menos duas comitivas. Quem passasse pelo centro de Limeira. Eu lembro de pelo menos... Essas câmeras foram retiradas, Caio, elas não funcionam mais. Eu lembro pelo menos não há mais duas. essa central Caio, de câmeras. Eu lembro o trânsito pelo menos... de Limeira não é de forma alguma Caio, monitorado, como são, Caio, por exemplo, monitoradas as praças de pedágio ou as rodovias. Eu lembro de pelo menos duas comitivas de vereadores. Duas comitivas de vereadores que saíram aí pelo interior de São Paulo, por outros estados, acho que foram parar até no Rio Grande do Sul, para ver como é que eles faziam lá em outras cidades, em outros locais, como é que eles faziam uma central de monitoramento. Criaram isso aqui em Limeira. Limeira teve isso. Uma central de monitoramento que era comandada ali pela Guarda Municipal, com câmeras instaladas em vários pontos da cidade, para se detectar a possibilidade de cometimento de crimes. Sim. De ação de criminosos, trombadinha. Então, eu me lembro que o fim era exatamente esse, né? De tentar deixar a cidade mais segura. Exatamente. Não tinha relação direta custou com dinheiro, o trânsito. Isso custou dinheiro, a viagem dos vereadores custou dinheiro, a instalação desse equipamento custou dinheiro, e isso aí sumiu. Desapareceu. Mas essa central de monitoramento, eu me lembro que foi inaugurada no governo do Silvio Félix. Silvio Félix. O secretário de então era o Siddhartha Carneiro Leão, delegado de polícia Siddhartha Carneiro Leão. Teve um episódio? Eu me lembro dos jornais mostrando uma central de monitoramento, Isso. o equipamento não era da prefeitura, o equipamento era de uma empresa que fazia isso. Aí depois de um tempo houve denúncias que essas câmeras simplesmente não funcionavam. Eu, de fato, não sei dizer se a Prefeitura de Limeira chegou a comprar câmeras ou se ela só comprava o serviço e depois nunca mais falou-se disso, né? Falou-se da muralha digital, que é outra coisa que não tem relação com esse monitoramento para a segurança no centro. O que eu acho estranho, Ivan, é que com central de inteligência, com monitoramento ou sem monitoramento, eu não vou chamar de acidente, mas um incidente como esse acontecido numa das esquinas de maior movimento da cidade de Limeira, no cruzamento da Doutor Trajano com a Senador Vergueiro, não teve a presença dos agentes de trânsito, não teve a presença da Guarda Civil Municipal. E a justificativa da dona Prefeitura é que não teve porque não nos avisaram. E aí eu devolvo com uma pergunta. Precisa avisar? Não tem. Precisa avisar? Eles não têm a menor estrutura. Eles não tinham. Chegou um período em que eles não tinham sequer talão de multa. Anotavam no papel DEPAM. Eles não tinham uniforme, não tem nada. Eles não têm estrutura nenhuma. Eles não têm radiocomunicação. Eles não têm nada. Não há nada. A não ser hoje. Hoje é o talão de multa, acho que não falta. Tem talão de multa. Hoje tem. Tem talão de multa. Tem. Talão de multa talvez tá lá. Nem seja mais o talão, mas né? Talvez acho que seja um tablet. É a única coisa que eles têm. Assim, uma ferramenta da tecnologia para multar o cidadão. Sobre aquela central, multar, eles são bons. Sobre aquela central de câmeras, sabe como é que quando que ela começou a afundar, a naufragar, quando ela acabou? Um dia teve uma saidinha, um roubo desse saidinha bancária naquela agência da Caixa Econômica Federal, ali em frente o cemitério, do ladinho ali do edifício Prada. Um cidadão entrou no banco, fez um saque, quando saiu do banco foi atacado por alguém que estava seguindo e foi roubado. Ali na porta da agência da Caixa Econômica Federal. Vamos pegar lá as imagens das câmeras da central de monitoramento para a gente identificar o larápio. Opa, vamos lá. Cadê as imagens? Ih, rapaz, as câmeras não captam a imagem, aquele lá é um ponto cego. Naquele local onde o cara foi assaltar, era um ponto cego, não tem gravação do cara. Então ali degringolou, ali acabou, ali vai, mas para que serve isso? Por investimento, gasta-se uma nota nisso daí para ter ponto cego na porta da agência bancária, o cara vai lá, rouba e vai embora sem acontecer absolutamente nada. Foi ali que a coisa acabou, ou começou a acabar, viu, Caio? Pode cortar aqui para o estúdio, Gustavo. Governar é olhar para frente. Governar é antecipar o futuro. Governar é cuidar de quem mais precisa. Se a prefeitura dá esse tipo de resposta, não recebeu nenhum chamado para o atendimento da ocorrência. Não tem estrutura. Tem telefone? Qual que é o telefone? Como é que eu chamo? Quer dizer que a Guarda Municipal, quer dizer que os agentes de trânsito, a Secretaria da Mobilidade Urbana não tem a menor ideia do que está acontecendo em Limeira. Porque na sexta-feira,
Um ouvinte disse que houve uma outra ocorrência, um acidente de trânsito próximo da prefeitura, e lá tinha agente de trânsito. Eu já falei aqui que dentro próximo da prefeitura um estabelecimento comercial privado aí que tem laranjinha. E na Praça Toledo Barros? Laranjinha fica lá na frente do estabelecimento comercial privado. É uma coisa estranha que a Câmara Municipal poderia investigar, mas enfim, essa é uma outra história. Agora, chamar como? O negócio não foi chamar como? Qual é o telefone? É 15 o quê? Telefone dos laranjinhas. Porque tem que ser uma coisa assim de emergência, não é? Houve um acidente, uma senhora se machucou, os paramédicos estão lá atendendo, no meio daquela confusão, daquela muvuca, tem que ter o agente de trânsito lá, pô. Qual é o telefone que eu... Ah, tem que chamar, é. E qual é o telefone que eu ligo, me diga? Qual é? Alguém sabe? Telefones? Eu não sei. Se eu precisar dos agentes de trânsito, eu não sei que telefone ligar. Tem telefone lá? Ivan, com o derrame de dinheiro que a prefeitura está fazendo em propaganda nos veículos de comunicação que são alinhados com o governo, eles poderiam melhorar essa comunicação, né? Aqui eles não estão anunciando ainda a campanha. E tem uma outra coisa. Perceba, anunciam na Educadora e na Estéreo Som, eles anunciam ainda hoje a campanha da dengue. A campanha de vacinação, que é uma campanha, uma questão de saúde pública, eles não anunciaram aqui. Anunciaram nos outros veículos, mas não anunciaram aqui. Por quê? Porque existe uma determinação de anunciar, não deixar de anunciar, mas anunciar o mínimo necessário na Educadora e na Estéreo Som. Afinal de contas, nós não somos amigos do rei. Mas nos veículos que são amigos do rei, que estão alinhados com o poder, a comunicação poderia ser mais eficiente, não? Esses números poderiam ser divulgados, afinal de contas, é um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro, um caminhão de recursos públicos sendo despejados em veículos que são amigos do rei, né? Então, os veículos de comunicação que são amigos do rei deveriam anunciar. Eu sei que quando tem algum problema, o cidadão pode ligar para um 156. Se funciona um 156 ou não funciona, me parece que não funciona. Agora, o telefone dos agentes de trânsito, eu não sei, desculpa. Eu não tenho essa informação. Eu vou fazer aqui uma pequena provocação com relação a isso. Você pode até, não sei se... Mas podiam usar esse montão de dinheiro para fazer essas campanhas de orientação. Não sei se você vai acatar a minha sugestão ou não, né? Mas é uma sugestão, inclusive, para o Departamento de Jornalismo da Educadora, que foi atrás dessa informação da Prefeitura e que recebeu essa resposta de uma linha absolutamente vaga. Duas linhas. E que não quer dizer absolutamente nada. Não recebeu nenhum chamado para o atendimento da ocorrência. Pois é. Mas a sugestão é a seguinte: quanto custa a estrutura que existe hoje, dos chamados laranjinhas popularmente, os agentes de trânsito? Qual é o custo disso para a Prefeitura? Desde salários até a estrutura toda. A estrutura como um todo, salários desse pessoal, férias, 13º, não sei se tem férias, 13º, são concursados, acho que não tem 13º. Bom, enfim, férias tem. A estrutura, inclusive salários, quanto custa? E quanto gera, em termos de lavratura de multas, essa estrutura? Qual é a correspondência entre o custo e o que gera, né? Em termos de estrutura de multas? E aí fazer uma comparação, você sabe com o quê? Com a estrutura que existe hoje para se multar no trânsito de Limeira, com essa empresa, com esses radares que aqui no Parque Novo Mundo, só falando do Parque Novo Mundo, não falando de outro, que esse a gente acompanhou de pertinho, criou uma confusão dos diabos, com um monte de milhares de multas que foram anuladas. Qual é o valor de tudo isso? Quanto custa isso para a Prefeitura e quanto que se arrecada com essa estrutura de radares? Vamos comparar com a estrutura dos agentes. Eu não sei o que vai dar, mas eu gostaria de fazer essa comparação para talvez, quem sabe, com o resultado, você ter uma noção. Por que existe tanto investimento em radar e não há investimento numa estrutura que são os agentes de trânsito, que também multam, assim como os radares também multam, mas, por outro lado, não só multar, eles podiam ajudar no trânsito também, né? O radar não ajuda no trânsito, o radar só multa. Mas os laranjinhas... porque a impressão que fica é que laranjinha existe para multar. Só para isso. Só para isso. Mas eles podem ajudar. Quando deveria. Até porque o nome ajudar. Da função é agente de trânsito. Então, o agente de trânsito orienta o trânsito. Qual que é a estrutura? Qual que é a estrutura? Qual é o custo dessa estrutura? Quanto rende?
Um e outro. Essa coisa do radar e a estrutura dos agentes de trânsito. Quanto que custa cada um e quanto que rende cada um? Talvez a resposta esteja aí. A principal preocupação Talvez a não resposta é esteja aí. educar o trânsito. A principal razão da existência de tanto radar fixo e móvel e laranjinha multando é gerar receita, Ivan. Ah, mas tem locais que necessitam do radar, porque se não tiver radar, o número de acidentes vai ser muito maior e acidentes podem gerar mortes. Mas é certo que a presença de tantos radares como há aqui em Limeira, e é certo também que a presença de tantos agentes de trânsito para multar, não para orientar o trânsito, tem o sentido de gerar receita. E eu não sei, os números absolutos eu não sei, mas esses números são públicos, né? Sim. Afinal de contas, nós estamos falando não pode dar essas respostas aí, né? Da Prefeitura de Limeira, que é de todos nós, pelo menos deveria ser de todos nós. Agora, é certo que a tal indústria da multa gera uma receita da qual o município não pode abrir mão. É um bom dinheiro. Eu faria essa pesquisa, eu faria esse levantamento. É por isso que o município se preocupa tanto com ela. É um bom dinheiro. Aí pode estar a resposta do porquê que não se investe nessa estrutura de agentes de trânsito e por que se investe tanto em radar. Por que se investe tanto em radar e não se investe na estrutura de agentes de trânsito? Porque o radar é mais barato. Pode ter a resposta aí. Pois porque o radar... a resposta pode estar no custo-benefício. Porque o radar é uma máquina, o radar não é um ser humano. Custo-benefício de um e de outro. Né? Investir nos agentes de trânsito custa muito caro e rende pouco. Mas investir em radar custa menos e rende mais. Rende muito mais, isso não há dúvida. Não há dúvida. Mas eu gostaria de ter esses números na mão para poder ter essa noção. Um radar fotográfico pode fotografar e, por consequência, multar muito mais veículos do que um laranjinha que é um ser humano e que tem as suas limitações, como todos nós temos. Você quer ver uma outra coisa interessante? Outro dia eu pedi lá para um vereador... E o radar não vai na Justiça do Trabalho, né, Ivan? Tem essa? Né? Outro dia eu pedi lá para um vereador da Câmara, porque ele tinha feito um requerimento para saber da área azul, resultado da área azul, faturamento da área azul, qual repasse para a Prefeitura de Limeira. E eu recebi, ele me mandou, recebi. A Prefeitura de Limeira recebe por ano, da empresa Hora Park, que é o nome dessa empresa, que gerencia a área azul, recebe por ano não dá 150 mil, Caio. Não dá 150 mil por ano. Aí eu tô lendo o jornal Tribuna do Povo, de Araras, na internet. Não é possível. 150 mil por ano? Não, 150 mil por mês. Não, 150 mil por ano. Por ano? Aí eu tô lendo lá o jornal Tribuna do Povo, de Araras, e li lá que a prefeitura... 150 mil por ano, Ivan, dá pouco mais de 10 mil reais por mês. É que eu não tô com os números agora, que as planilhas... Para ser preciso, pouco mais de 12 mil reais por mês. Eu não tô com as planilhas na mão. Com a quantidade de carros que estacionam todos os dias eu não tô com as planilhas na mão agora para te mostrar. É certo que o valor não é alto, né? Você pode pagar 25 centavos, 50 centavos, R$1. Mas, não. Eu não tô com as planilhas na mão aqui para te mostrar. A área azul não fatura só 12 mil reais por mês. Aí fui ler Tribuna do Povo de Araras e li lá que em Araras... Que acabou, a né? prefeitura... Esse jornal não existe mais, né? Existe. Araras foi ter eleição, viu? Em 28 de outubro agora. Um dos jornais de Araras encerrou suas atividades recentemente. Mas o Tribuna está lá. Está na internet. Eu tenho a impressão que foi a Tribuna, inclusive, que encerrou suas atividades recentemente. Não, você está equivocado. Eu estou sempre lendo as notícias de Araras pela Tribuna que está lá na internet. E estou lendo lá e li a notícia seguinte. A Prefeitura de Araras tomou o serviço de estacionamento rotativo para si. Ou retomou ou tomou. Essa mesma empresa, a Hora Park, lá acabou o contrato, eles não renovaram. A prefeitura falou, não, daqui que eu vou administrar isso. Eu vou administrar isso. Ivan, Tribuna do Povo fechou, só confirmar. Bom, eu estou lendo na internet. Então eles devem estar publicando só na internet, porque provável, na internet eu li. Acabou de fechar, tenho acompanhado as notícias. Faz menos de um mês que a Tribuna fechou. Estou acompanhando na internet as notícias de lá, fiquei sabendo lá. Como o Jornal de Limeira, que em 28 de outubro. Mas o Jornal de Limeira extinguiu de vez, né? Pode estar acontecendo lá o que aconteceu com muitos outros jornais, veículos de comunicação impressos que passaram a ser publicados só pela internet. Olha, você pode ver o anúncio
Mas não. Então é tribuna alguma coisa. Se não é tribuna do povo... Tribuna do Povo, lutamos até o fim. Um editorial assinado aqui pelo O jornal... João Gilberto Sivieiro e pelo Eupídio Carlos Não, mas tá aqui na internet. Pesce Storoli. Eu leio todo dia, eu tô louco agora. Agora você vai falar que eu tô louco também. Aliás, você já me chamou de pederasta aqui. Agora você vai falar que eu tô louco também. Não, nunca te chamei de pederasta. Nunca chamou de pederasta? Nunca chamei de pederasta. Você chamou de outras coisas. Agora você vai me chamar de louco também. Não tô te chamando de louco. Talvez você tenha lido a Tribuna do Povo de Araras antes dela fechar. Ela fechou no dia 4 de agosto de 2018. 4 de agosto agora. Pode ser. Fechou no dia 4 de agosto de 2018. Tá. Foi a última edição. Diz aqui, estamos de luto diante da morte de um jornal que praticamente nasceu junto com Araras. Nossa cidade foi fundada em 1862, a Tribuna nasceu em 1892. Somente 30 anos após a fundação da cidade, foram quase 130 anos, que é uma pena, né? Quando um jornal centenário fecha. 130 anos de circulação ininterrupta, dos quais os últimos 25 sob a nossa direção. Pretendemos viabilizar nossa página na internet, tribunadopovo.com.br, mas temos consciência de que até mesmo essa empreitada será um caminho custoso. Eu não tô louco ainda não, eu vou ficar. Pode deixar que eu vou, do jeito que a coisa está caminhando, eu vou acabar ficando louco. Nem você, nem eu, né? Mas eu não tô louco. Tribuna, pelo menos a edição impressa não existe mais. Eu tô aqui com a internet, olha aqui, Tribuna do Povo, Araras, 20 de agosto. Então eles mantêm as atividades, pelo menos por hora, a notícia, na internet. E a notícia que eu tenho aqui está datada do dia 19 de agosto, que foi ontem. Formação do José Rafael Santos, ela continua só na internet. Só na internet. Ao José Rafael. Obrigado, José Rafael. Você me ajuda a provar que a minha sanidade mental está em vigor. Nem você estava errado, nem eu. A minha sanidade mental está em vigor. Está em vigor. Mas siga, prossiga. Aí leio lá na Tribuna do Povo de Araras que a prefeitura está retomando o serviço dessa coisa do estacionamento rotativo para si. Ela vai gerenciar, ela vai administrar e tal e coisa, e eles pretendem arrecadar quase 1 milhão por ano. Araras é muito menor do que Limeira. Eu gostaria de revisar esses números da Hora Parque aqui em Limeira. Aliás, nem sei se é a Hora Parque ou se é outra empresa que hoje cuida da área azul aqui em Limeira, mas eu estou achando muito pouco. 150 mil para o município. Olha aqui. Dá 12 mil. Tá aqui a notícia, ó. Dá 12 mil por mês. Tá aqui a notícia. É pouca coisa. Notícia publicada no dia 9 de agosto de 2018 na página da internet do Tribuna do Povo de Araras. O atual modelo da Zona Azul de Araras, agora operada pela prefeitura, que contratou empresa para disponibilizar software e maquinário, apresenta uma rentabilidade muito maior aos cofres públicos municipais, se considerado apenas o valor arrecadado. Enquanto no modelo de Zona Azul anterior a prefeitura não tinha nenhum trabalho, mas arrecadava por ano pouco mais de 100 mil, é o que arrecada aqui a prefeitura de Limeira. Limeira é muito maior, Ivan. Limeira recebe 150 mil por ano. Eu peguei a planilha, o vereador me passou a planilha. Olha aqui, a prefeitura de Araras pretende arrecadar ao menos 1 milhão anuais. Pois é, então se o senhor tiver razão... Esse é outro caso que eu estou te falando. O que o senhor está afirmando... Ora, bolas. Eu acho que a Prefeitura de Limeira pode, então, abrir mão desse contrato, cortar esse contrato, já que corta tanta coisa, corta passe de estudante, corta remédio para gente pobre, não corta o número dos comissionados, mesmo com determinação judicial. Não corta o que tem que cortar, não é? Corta varrição nas ruas da cidade, varre só o caminho do padre. Então... eu penso que a prefeitura pode seguir esse exemplo de Araras. Vive um período assim. de turbulência, né, na sua política. Vai ter eleição agora dia 28 de agosto. No segundo turno das eleições gerais, acontece a eleição em Araras para eleger o prefeito, porque o prefeito eleito lá foi cassado. O Biriguas Cabral está dizendo para que a gente entre no portal da transparência da prefeitura para consultar. Biriguas, não é tão simples assim, viu, Biriguas? Chama portal da transparência, mas não tem todas as informações discriminadas. Né? Já ouviu falar em vidro canelado? Mas, viu, Biriguas... É mais ou menos assim, vidro canelado. Viu, Biriguas? No portal da transparência, você consegue, por exemplo, deveria saber quanto a prefeitura gasta com um contrato da área azul. Mas lá você não consegue saber quanto a prefeitura fatura com a área azul. Para saber quanto a prefeitura fatura com a área azul, você tem de
se valer, por exemplo, da ferramenta chamada LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, ou então a Câmara Municipal tem de fazer esse levantamento. Esse tipo de dado não tem no portal da transparência. O que tem no portal da transparência é o contrato, não é? Que a prefeitura mantém e quanto ela paga para esse fornecedor, para esse prestador de serviço, né? Mais até do que um fornecedor, é um prestador de serviço. Agora, se até a prefeitura... porque essa é uma empresa, né? Exatamente. Não é a da prefeitura, é uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Opa, quem está nos vendo aqui é o Luiz Graff, um querido amigo Luiz Graff, de tantos anos. O Luiz Graff tem uma hamburgueria gourmet aqui em Limeira chamada G-Burger. Você já comeu um hambúrguer do G-Burger? Eu não, mas agora você me deixou com água na boca. Rapaz, G eu imagino que deva ser do nome, né? Do G de Graff, querido Luiz Graff, Luiz Cristiano, que eu conheço há tanto tempo, meu amigo. G-Burger, você pode pedir pelo telefone, ele entrega, e pode pedir também pelo iFood, fica lá na Avenida Rio Claro. Muito obrigado pela dica. Ô Ivan, por falar em alimentação, praça de alimentação, os frequentadores do Shopping Pátio Limeira tomaram um susto no último sábado. Nós temos as imagens, Gustavo, a matéria feita pela repórter Ana Paula Rosa, porque o vazamento que algumas pessoas entenderam é que teria sido possivelmente um vazamento de gás, na verdade não foi um vazamento de gás, foi gás do refrigerante e não gás de cozinha. Provocou uma confusão, pessoas que saíram correndo do shopping, que deixaram rapidamente o shopping, imaginando que pudesse ser algo mais grave. Felizmente ninguém se feriu. Shopping Pátio fica no centro de Limeira e é o shopping de maior frequência entre todos os shoppings. Todos os 3 shoppings aqui de Limeira, 2 deles, inclusive, vivem... Como é que é o negócio? O que explodiu com lá? dificuldade. É o gás que é usado na máquina de refrigerante. Ah, aquele refrigerante de máquina, que ele pede no copo lá. Mas a Ana Paula Rosa fez a matéria completa, não é? Temos a matéria aí para colocar no ar? O cilindro de gás explodiu? Provavelmente. Ou deu um vazamento e aí... Hein, rapaz? A Ana Paula vai trazer informações. Para quem ainda não viu, está no Facebook da Educadora. Nós demos a informação em tempo real. Aliás, o Facebook da Educadora que alcançou na última semana mais de 1 milhão de pessoas. Os nossos vídeos foram vistos por mais de 500 mil de pessoas só na última semana. Entre eles, este vídeo da repórter Ana Paula Rosa. Nós estamos em frente ao Pátio Limeira Shopping, na área central de Limeira, onde por volta das 3 horas da tarde desse sábado, um cilindro de refrigerante de um dos restaurantes da praça de alimentação acabou estourando. Segundo os seguranças que estavam no momento, a situação foi rapidamente solucionada. No entanto, as pessoas que estavam no shopping, principalmente no corredor das lojas, acabou se assustando muito com o barulho e não sabia do que se tratava. Acreditava que era um tiroteio ou mesmo o estouro de uma tubulação de gás. Então, a situação foi rapidamente contida novamente pelos seguranças que orientaram as pessoas que se tratava apenas, então, do estouro de um cilindro de refrigerante e não tinha problema algum permanecer no interior do shopping. Então, esta foi a situação relatada pela reportagem da Educadora na tarde desse sábado. E outras informações você confere na programação ou então no Facebook. Muito bem, meio-dia, 23 minutos, a matéria da repórter Ana Paula Rosa, e o velho aqui do meu lado ficou incomodado não com o que aconteceu, não com as pessoas que se assustaram e que saíram correndo do shopping, mas com um barulhão no fundo da matéria, né? Eu quase não ouvi o que a Ana Paula estava falando, quase que eu não ouço o que ela estava falando, com aquele barulho, aquele funk da periferia que estava rolando ali. Rap. Era rap aquilo? Rap. Pra mim, rap, funk. Rap. Funk é uma coisa, rap é outra. Mas enfim, Ana Paula, conte pro velho aqui o que aconteceu, porque o barulho incomoda. Boa tarde a todos. Boa tarde, você não liga pra ele não, viu, Ana Paula? Ele é mal educado mesmo. Então, Ivan... Eu estou perguntando para que você tenha a informação que solicitou. Ele é preconceituoso e mal educado. Meu querido, meu velho, meu amigo. Ele ainda vai me chamar de pederasta aqui Não, pederasta jamais. Pederasta você não é. Era um encontro de skatistas e o pessoal tava fazendo um rap ali na hora, tava todo mundo cantando tocando, na frente do shopping. Ali no Procotil? Ali no estacionamento ali do Procotil. Mas precisava ter esse volume, esse som nessa altura?
Tava bem alto, Eu não viu? estava ouvindo o que você estava Tava falando. bem menina. alto ali. O pessoal era um sábado, né? O pessoal tava se divertindo ali em frente ao shopping. Tá bom. Ainda que durante a tarde, né, Ana Paula? Então pode me Durante a chamar, tarde, pode me chamar de muito velho, melhor, então, né? vai. Pode me chamar de velho, vai. Foi durante a tarde, por volta de 3 horas, estava acontecendo um evento que misturava skate e rap no Procotil. É isso? Legal, Exatamente. bacana, O pessoal bacana. tudo foi levando o skate, tava todo Legal. mundo interagindo ali Bacana. e cantando e tocando um Bacana. rap. Eu sou favorável que a juventude se divirta. Eu já fui jovem, eu lembro do tempo que eu fui jovem, eu gostava de me divertir. Quando eu era jovem, eu gostava de me divertir. Eu gostava de ir pras festas mesmo, bacana. Quando você era jovem? Azarar as meninas, sabe, Ana? Azarar as meninas. Os brotos. Os brotinhos, os pãezinhos. brotinhos. Eu ia pra esses negócios também. Eu gostava, eu fazia desse jeito agora. Pô, Quando você era tinha que ser jovem, com esse barulhão você aí, não colocava na sua vitrola um compacto para tocar? Tocava, Compacto, um compacto LP. simples e compacto duplo. Da Aliás, mesma forma, a juventude de hoje faz um pouco de barulho, mas é diversão. Segundo o levantamento, tem pergunta da audiência para você, Ivan, se você de fato se lembra de quando era jovem. É um gaiato, né? Pô, fala o nome do gaiato aí, fala. Fala o nome do gaiato. Foi o Gustavo que me informou aqui fora do ar. Tem nome? Tá no telefone? Ligou para cá. Ah, é? Muito bem. É algum gaiato, só pode ser. Mas eu fui jovem, viu? Fui jovem. Fui até criança. Até mesmo? criança eu fui. Você vê que coisa? Bom, mas é importante, Ana Paula, foi só um susto, né? Para os frequentadores do shopping, aí, pessoas mais velhas, homens e mulheres, pais e mães. Quem nos revelou o que havia acontecido foi um ouvinte de nome Jefferson, que estava com a esposa e com o filho ou a filha num carrinho de bebê, que teve que sair às pressas do local. Ninguém se machucou, foi só um susto. Não, Caio, o que os seguranças relataram, a reportagem, foi o seguinte: o barulho foi muito alto, só que não teve problema nenhum. O gás que acabou estourando ali no cilindro foi apenas a questão do barulho, não teve nenhum risco à população que estava ali. Então, os seguranças que estavam O na que parte... assustou as pessoas foi o barulho, Foi o não barulho. o cheiro do gás. Não teve cheiro. Inclusive, os seguranças que estavam na tinha praça... gás, não tinha? Não tinha. Era um cilindro e ele tinha uma pressão. É uma pressão que fazia o refrigerante, então, sair ali na máquina. Então, quando estourou aquilo, foi um barulho muito alto. Um estampido mesmo. Então, assim, o que aconteceu? Quem estava na parte do térreo do shopping, onde tem as lojas, não entendeu o barulho. Achou que se tratava de outra coisa, um tiroteio. Até tinha gente gritando que era um tiroteio, que era tiro, que era a tubulação de gás do shopping que tinha rompido, alguma coisa assim. Então, os seguranças tentaram conter. Esse shopping tem um histórico, não é? Há muitos anos aconteceu a parte onde ficava... O shopping passou por várias reformas, Sim. né? Mas há muitos anos, a parte onde ficava a praça de alimentação, que eu não sei se é o mesmo local de hoje ou se é um outro local, teve um problema, salvo engano, de infiltração no teto, em decorrência de uma chuva muito forte, e aí desabou um pedaço do teto, né? Um pedaço do gesso do do gesso teto, do teto, exatamente. que deve ter molhado, deve ter havido, eu não sei se, provavelmente uma infiltração da água, né? E aquilo assustou muito as pessoas. Eu me lembro até do Ministério Público ter entrado em ação e ter obrigado o shopping a fazer uma série de adaptações para que pudesse voltar a receber pessoas, porque de fato assusta, né? Sim, Você com está no certeza. shopping, na praça de alimentação, e aí cai um pedaço do teto, como aconteceu, evidentemente você fica apavorado com aquilo. Mas no sábado foi só o barulho, nada além do barulho. E aí tem o efeito manada, né, Ivan? As pessoas ouvem o barulho e imaginam que, olha, estão atirando lá dentro, olha, e não foi nada disso. Principalmente quem estava embaixo ali, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí o segurança falou que tentou conter as pessoas, porque as pessoas estavam correndo muito. Ele falou o risco ali era alguém acabar passando em cima de uma criança, de um idoso, e aí sim aconteceu uma tragédia. Lembrando que o shopping tem vários pavimentos e muitas escadas rolantes. Então, quando você sai correndo, você pode tropeçar, por exemplo, numa escada, você pode cair, se machucar. Né? Realmente é muito perigoso. Tanto é que a informação que nós recebemos é que a segurança estava evacuando o local. E não teve nada disso. A Isso segurança não estava aconteceu. evacuando o local. A segurança estava tentando acalmar quem estava por lá. Exatamente, ao contrário. Eles tentaram passar para a população para continuar no shopping, que não tinha acontecido nada de grave. Inclusive, na área de alimentação, as pessoas estavam mais calmas, porque elas conseguiram entender o que estava acontecendo. Quem estava na área das lojas que se apavorou.
Então aconteceu isso e as pessoas acabaram passando informações incorretas, principalmente os lojistas que acabaram saindo das lojas e gritando, é um tiroteio, as informações desencontradas e aquela questão do telefone sem fio, né? Eu escuto, eu passo uma informação, eu escuto uma outra informação e acaba que não é nada daquilo. Obrigado, Ana Paula. Uma eu boa que agradeço. Boa tarde. Olha aqui, obrigado ao Marcelo. O Marcelo mandou a planilha aqui da Hora Parque, Sistema de Estacionamento Rotativo de Limeira, referente a esse ano de 2018. Quem pediu essa informação aqui foi o vereador, o pastor Newton Santos. Newton Santos. Ele foi o pastor que pediu essa informação para a prefeitura repassou para ele dos anos anteriores e também de 2018, e eu pedi para ele, que eu sabia que ele tinha pedido essa informação, e quando eu li aquela notícia no Tribuna do Povo, eu quis saber quanto que a empresa passava para a prefeitura de Limeira. E o Marcelo me passou aqui a de 2018. Olha aqui, Caio Bortolã, você vê que eu não tô, 2018, eu não vou repetir. Aqui são 7 meses, eu porque agosto posso estar velho. mês que ainda não. Eu posso estar velho. Fechou. Mas ainda não tô louco, ainda não tô louco. Olha aqui, em janeiro de 2018, a empresa repassou para a prefeitura de Limeira R$ 9.500. Em fevereiro, R$ 9.093. Em março, 9.177. Em abril, 9.768. Em maio, 7.999. E em junho, 8.693. Portanto, nos 6 primeiros meses do ano, no primeiro semestre, a Hora Parque repassou para a Prefeitura de Limeira 9, 18, 27, 36, 43, 51, vamos arredondar para 50, vem 53 pau, vai. Então, quando eu falei para você que a Prefeitura recebia no máximo 150 mil por ano, é muito pouco. 150 mil por ano, pouco. Você vê, esse ano não vai dar 150. Se continuar nessa progressão, esse ano não vai dar 150 mil de repasse da Prefeitura, da Hora Parque para a Prefeitura, por ano. E como que a Prefeitura de Araras está dizendo que vai arrecadar R$1 milhão por ano? Ela cuidando do negócio. Qual é o valor desse contrato? Quanto recebe a Hora Parque? E aqui está tudo discriminadinho. Ó. Quanto que arrecada, o PIS, que paga 1,65%, COFINS 7,60%, ISS 5%, receita líquida tanto, repasse para a Prefeitura 6,50%. Então é uma coisa para a gente pensar, será que vale a pena a manutenção desta empresa aí administrando isso? Será que se a prefeitura administrar isso, não vai melhorar a arrecadação para a cidade de Limeira? Aí um amigo manda assim a mensagem aqui, um amigo ouvinte manda uma mensagem assim: bom dia, Ivan e Caio, duvido que você não sabe por que se contrata empresa de radares e não Laranjinhas. Empresa paga na instalação de radares para administrar a aplicação de multas, por exemplo. Contratar Laranjinhas para realizar a mesma função, esses não pagam, recebem. Então, eu tenho... Não é que você duvida que eu não saiba. Não é isso. Eu não posso fazer uma afirmação sem ter os números na mão. Não posso fazer essa afirmação. Eu suspeito, eu imagino, eu acredito que seja por isso. Porque o radar rende muito mais do que a Laranjinha. O custo-benefício de um e de outro é incomparável. Informações que nós podemos bancar, não é, Ivan? Agora, tem outras informações eu não posso que nós fazer não essa podemos afirmação. Eu não posso fazer essa afirmação sem os números. Aqui eu tô falando, a afirmação que eu fiz foi com base, você vê, numa notícia de jornal lá de Araras, que eu mostrei aqui, e com base nesse, felizmente o Marcelo mandou essa planilha. Então, veja, eu tenho números para falar. É por isso que em algumas questões nós afirmamos que está havendo determinada coisa e em outras questões nós perguntamos o que está havendo. Né? Eu até acho que o jornalista deve saber um pouco de tudo. Agora, saber tudo de tudo, o jornalista não sabe. O jornalista comete erros. Eu não posso fazer essa afirmação. O jornalista comete imprecisões. O eu jornalista não posso fazer essa afirmação se perde sem ter os números nas mãos. Não posso fazer essa afirmação. Aquele lá fatura mais do que esse, gasta menos. Eu não posso fazer essa afirmação sem ter os números na mão. Agora, depois com o número na mão, aí sim, aí você analisa um número e outro. Eu imagino, eu suspeito, eu creio que o problema seja esse. Por que lá não tem estrutura nenhuma, não é dado nem uniforme, nem talão de multa, nem nada para os caras? Porque o radar rende mais, né, cara? Eu imagino, agora eu não posso fazer essa afirmação, eu não estou afirmando, estou imaginando. Não posso fazer essa afirmação sem ter os números. Nós temos informações, quando nós temos informações, nós afirmamos, quando não, nós fazemos suposições, é possível fazer suposições, e quando nem é possível fazer a suposição... A gente se cala. Eu, pelo menos, adoto essa linha de não falar de um assunto que eu não tenha, pelo menos, alguma informação, algum conhecimento.
Evidentemente que eu não sei de todos os assuntos. Eu procuro me inteirar da maioria dos assuntos. Agora, de todos, nem sempre é possível. E há confusões também com uma questão do Biriguas, né? Que falou, olha, entra no portal da transparência que vocês vão ver esse número. Não, no portal da transparência não é tudo que não tem tem lá, esse né? número. Não é tudo que tem no portal da transparência. E mais, meu caro Biriguas, a prefeitura não atualiza diariamente o portal da transparência como deveria. 12h34. Agora a Casa das Torneiras. Deixa eu falar da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras é um dos patrocinadores aqui do Colóquio, que só tem na Educadora. A Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar. A Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, cubas de louças, vasos sanitários e tem metais em geral. E a Casa das Torneiras tem aquecedores, viu? Aquecedores a gás, elétricos, solares, caixas d'água, tanquinhos Fioretta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, tem caixas acopladas, tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado. Tem Selite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta e muito mais, viu? E na Casa das Torneiras, sabe o que você vai encontrar lá? O bloqueador de ar Poupa Max. O bloqueador de ar Poupa Max, olha, você coloca aí na entrada de água da sua casa, né? E sabe aquele ar que passa pelo hidrômetro e que marca lá o ar? Você não consumiu a água, o ar passou por lá e ficou registrado, você vai pagar na sua conta. O bloqueador de ar Poupa Max, ele não deixa esse ar ser computado na sua conta, só a água, viu? Então, instalado lá, a Casa das Torneiras coloca para você, na sua casa, o bloqueador de ar Poupa Max por apenas R$ 119. Colocadinho aí na sua casa por apenas R$ 119. Bloqueador de ar Poupa Max é um produto legalizado, viu, gente? É um produto legalizado. Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras. Casa das Torneiras, soluções para o seu lar, na Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba. Anote os telefones da Casa das Torneiras, 34410104 e 981719696. 34410104, 981719696. É o WhatsApp, para você mandar um zap lá para Casa das Torneiras, para o Marcão e para toda a turma do Marcão, viu, Caio Burtola? Muito bem, nesse final de semana a Inter jogou pela Copa Paulista, em casa recebeu o Noroeste de Bauru e venceu Vai por bem 3 a a 1. Inter. Vai bem a Inter na Copa Paulista, volta a jogar quarta-feira agora em Campinas contra o Red Bull Parada dura. RB Brasil, no campo da Ponte Preta, no majestoso Moisés Lucarelli. A Educadora transmite o jogo às 6h30 da tarde. Portanto, nesta quarta-feira, o jogo será às 6h30 da tarde, o que quer dizer que a Voz do Brasil... Pode ser que tenha alguém que goste de ouvir a Voz do Brasil, esse entulho do autoritarismo, da ditadura Vargas, que os políticos do Brasil não extinguem ou não tornam optativa. É obrigatória a apresentação dessa coisa horrorosa que é a Voz do Brasil. Ao invés de apresentá-la às 7 horas da noite, nós vamos apresentá-la no final da partida Internacional e RB Brasil. Portanto, se você é fã da Voz do Brasil, você vai ouvi-la depois da transmissão do jogo, porque as emissoras de rádio, necessariamente, nesse país chamado Brasil, que dizem que é uma democracia, são obrigadas a colocar a Voz do Brasil no ar entre 7 da noite e 9 da noite. É uma coisa horrorosa, terrível, mas nós vamos apresentá-la em horário alternativo. Vou repetir, esse entulho do autoritarismo nos impede de informar, de prestar serviço, porque nós somos obrigados a entregar 1 hora por dia da nossa programação, para que você saiba aqui em São Paulo o que fez o deputado do Acre, o que fez o deputado do Pará, o que fez o deputado de Roraima, o que fez o deputado de Rondônia, o que fez o deputado de Manaus, né? Porque a eles interessa manter a Voz do Brasil obrigatória, né? Então que seja mantida a Voz do Brasil e a sua obrigatoriedade para o Norte e para o Nordeste. Porque nós aqui no Sudeste vivemos uma realidade diferente, precisamos da informação, ficamos mais tempo no carro, ficamos até tarde no trabalho e somos obrigados a ouvir a Voz do Brasil. Então, eu acho que na nossa audiência, Ivan, não deve ter ninguém interessado na Voz do Brasil, mas se tiver alguém interessado na Voz do Brasil, será excepcionalmente apresentado o programa dos 3 poderes depois do jogo Inter e RB Brasil. O Leão vai bem na Copa Paulista.
a gente fala do Campeonato Brasileiro ou você fala primeiro do Magazine Luiza? Ah, não, vou falar primeiro do Magazine Luiza, porque eu preciso dizer aqui que o Magazine Luiza está em reformas. A loja do Magazine Luiza aqui em Limeira está passando por reformas, porque é para a loja ficar ainda mais bonita, para a loja ficar ainda mais gostosa, mais aconchegante para as suas compras, né? Porque você merece fazer as suas compras com toda a tranquilidade, com todo o conforto, com toda a segurança que o Magazine Luiza tem para lhe oferecer, né? Aí você vai me dizer assim, mas então eu não vou lá, poxa, tá reformando a loja. Não, vai agora já, vai na reforma. Sabe por quê? Na reforma, sabe o que eles estão fazendo lá no Magazine Luiza? Eles estão queimando todo o estoque com preços inacreditáveis. Portanto, vá lá agora com a loja em reformas para aproveitar produtos com até 50% de desconto. Até 50% de desconto, que é para liquidar todo o mostruário da loja do Magazine Luiza aqui em Limeira, viu? Por exemplo, você quer um exemplo? Vou citar aqui para você. Preste atenção, colchão. Colchão de molas ensacadas individualmente, mas mais box casal de R$ 1.899 por apenas e tão somente R$ 899 à vista, ou em 15 vezes de R$ 66 no cartão Luiza. Tá preparado para ouvir essa oferta de novo? Não vá cair de costa não. Colchão de molas ensacadas individualmente, mais box casal de R$ 1.899 por apenas R$ 899 à vista, ou em 15 de R$ 66 no cartão Luiza. Tem mais, colchão e molas ensacadas individualmente, box queen size por apenas R$ 1.299, ou em 15 vezes de R$ 96 no cartão Luiza. Estas duas ofertas aqui, inacreditáveis, incríveis, fantásticas, extraordinárias, só para hoje, hein? Essas duas ofertas que eu falei aqui de colchão, de molas ensacadas lá no Magazine Luiza, é só para hoje. Vá lá agora no Magazine Luiza, porque se você não tem o cartão Luiza, o pessoal faz na hora para você o cartão, você já sai comprando na hora. Magazine Luiza, vem ser feliz. Ali na Praça Doutor Luciano Esteves, 245 no centro, nem precisava dizer, todo mundo sabe onde é o Magazine Luiza, aqui na cidade de Limeira, como diz o Caio Bortolã, atrás da Catedral. Magazine Luiza, vem ser feliz no Magazine Luiza. Descobri alguém que gosta da Voz do Brasil. Fernando Neves, Ivan. Fernando Neves gosta? Fernando Neves gosta. Na minha opinião, na minha modesta e humilde opinião, eu acho que a Voz do Brasil deveria ser optativa para a emissora de rádio que quisesse transmitir. Eu acho, na minha humilde opinião. Principalmente porque tem quem goste. É claro que é pouca gente que tem. Mas tem. Os poderes, né? O poder público, os 3 poderes, têm veículos próprios. Hoje tem a TV Câmara, a Rádio Câmara, a TV Senado, Rádio Senado. São estruturas que custam... Né? Tem a Rádio Verde Oliva, que é do Exército, além dos sites na internet, além de todos os... de todas as plataformas digitais que não só o rádio. A minha cisma com a Voz do Brasil é que ela é obrigatória. E eu sou contra tudo que é obrigatório. Tudo que é obrigatório. Sou contra. Tudo bem. Mas o Fernando Neves gosta, então, Fernando Neves, você vai ouvir depois do jogo da Inter. Aliás, o Fernando Neves mudou, não gostou e voltou. Tá vendo? Mudou, saiu falando mal da gente, falou mal da gente. Aí ele foi para um outro lugar, ele viu que o outro lugar não presta, é ruim, é horrível, é horroroso, e voltou. Você vê que coisa, né? Aí, olha o outro que ouve aqui, ó. Lampa. Você vê que coisa. O Lampa também ouve. Já o Edson Sandini, Edson Bandini, aliás. O Edson disse que é horrível. É horrível. Voz do Brasil é horrorosa. O São Paulo fechou o primeiro turno em primeiro, com 41 pontos. Só uma correção. É a melhor campanha da história do São Paulo nos pontos corridos. A melhor campanha dos pontos corridos é do Corinthians no primeiro turno. É do ano passado, quando o Corinthians fez 47 pontos. O time que mais fez pontos no campeonato de pontos corridos, num campeonato só, foi o Cruzeiro, que fez 93 pontos em 2003, se eu não estiver enganado, que foi exatamente quando começou o campeonato de pontos corridos. Na verdade, com 20 times, aquele campeonato que o Cruzeiro ganhou, eram 24 times. Com 20 times, o Corinthians detém a maior pontuação num campeonato brasileiro, 81 pontos em 2015, seguido pelo time do Palmeiras com o campeonato de 2016 com 80 pontos. 81 pontos, Corinthians 80 pontos, o time do Palmeiras. Por fim,
eu quero dizer que com 41 pontos, com essa bela campanha que fez o São Paulo, é bem pouco provável que o São Paulo perca, mantendo o ritmo, o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, o campeão, ano passado, o Corinthians ganhou com 72 pontos. O Flamengo chegou a ganhar o Campeonato Brasileiro com 66 pontos. O São Paulo já ganhou o Campeonato Brasileiro com menos de 70 pontos. Então é só fazer conta. O São Paulo fez 41 pontos e precisa, para ser campeão, fazer mais 30. Com mais 30 pontos, o São Paulo é campeão. O que quer dizer que o São Paulo precisa ganhar, não é fácil, né? Só 10 dos próximos 19 jogos. Fazendo 30 pontos, com 71 pontos, o São Paulo será campeão brasileiro. A missão do São Paulo é muito mais fácil do que dos times que vêm abaixo do Grêmio, né? Grêmio, Internacional, você tá deixando de lado Flamengo uma e São coisa Paulo brigam pelo Campeonato Brasileiro. De lado. Depois deles vem o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Cruzeiro. Para Corinthians e Cruzeiro praticamente impossível. Quantos pontos fez o Corinthians ano passado? 47. Quantos pontos fez o segundo colocado? No primeiro turno, 39. A diferença do Corinthians no ano passado para o segundo colocado era gritante. Que era o Grêmio. Era gritante, né? A do São Paulo, eu não faria essa afirmação que você está fazendo, porque a diferença do São Paulo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, está tudo muito juntinho. Não, eu estou afirmando que matematicamente o Campeonato Brasileiro desse ano, matematicamente, deve ficar, claro, mantendo o ritmo entre São Paulo, Internacional, Flamengo e Grêmio. Ah, mas o Corinthians pode ser campeão? Pode. Se ganhar todos os jogos, o Corinthians é campeão. O Corinthians chega a 83 pontos e é campeão. E um time com 72 é campeão. Eu estou fazendo conta. O São Paulo, obviamente, eu não estou falando nada de absurdo, é o time que menos pontos precisa para ser campeão brasileiro. E o São Paulo só joga o Campeonato Brasileiro. O Internacional também é um time que não está na Libertadores. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians são times que estão na Copa do Brasil e na Libertadores. Cruzeiro. Então eu acho que o São Paulo está com uma mão e 5 dedos na taça de campeão brasileiro para se juntar ao Corinthians como o maior campeão brasileiro com 7 títulos. Concordo com Vossa Excelência, eu acho que é cedo ainda. O campeonato esse ano, o São Paulo teve a vantagem de montar o seu time e manter o seu time, enquanto os outros tinham o seu time consideravelmente. O Palmeiras vendeu jogador pra caramba. O Corinthians perdeu um monte de jogador. Né? Mas nenhum time deve mudar muito a partir de agora. O Santos só foi contratar jogador agora. Nenhum time deve mudar muito a partir de agora. Eu acho que o São Paulo está com uma mão, 5 dedos na taça. Eu não diria isso. Eu diria o seguinte hoje aqui, o campeonato está em aberto. O São Paulo, evidentemente que obteve uma vantagem, porém o campeonato está em aberto. A diferença do ano passado do Corinthians para o segundo colocado era muito maior do que é hoje do São Paulo para o segundo colocado. O Corinthians tinha 7 pontos para o Grêmio, o São Paulo tem 3 pontos para o Internacional. E o Grêmio estava disputando Copa do Brasil, estava disputando Libertadores, né? Então eu acho que está em aberto. Eu diria hoje que está em aberto. Hoje acho que é cedo para cravar. Mas o São Paulo é o time que precisa caminhar o caminho mais curto para chegar no título brasileiro. E historicamente quem vira o primeiro turno é campeão. Só tem um erro aí, que o São Paulino com toda razão está feliz, está dizendo que é a melhor campanha da história do primeiro turno. Não é. É a melhor campanha do São Paulo num primeiro turno. Mas a melhor campanha da história é do Corinthians, a campanha do ano passado. Vamos aguardar. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, apesar de ter um time que não me agrada. Eu acho que o São Paulo, desse jeitão, vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Talvez tenha, de fato, como maior rival o Inter, talvez o Flamengo, né? Porque Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro acho que vão brigar na Libertadores. O Corinthians tem como única possibilidade esse ano, não estou dizendo que vai ganhar, mas eu estou dizendo que a única possibilidade do Corinthians ganhar algo de relevante esse ano é a Copa do Brasil. E o Atlético, a gente sabe que o Atlético não chega mesmo, o Cruzeiro está muito lá atrás no Campeonato Brasileiro, então estou achando que está desenhado o Campeonato Brasileiro por São Paulo. Eu não descartaria o Palmeiras, porque o Palmeiras, desde que o Felipão chegou,
E o Felipão tem feito um rodízio no time do Palmeiras. O Palmeiras tem jogado com um time reserva, às Mas vezes. não jogou contra ninguém, Ivan. Ganhou tá do Paraná, bom, ganhou tá do bom. Vasco, Mas ganhou do Vitória, tem um time horroroso. 5, 6 jogos seguidos, Pois vitória mas seguida. 5 ou 6 São jogos seguidos que o Palmeiras expressivos. jogou. América de Minas, Vitória, Bahia 2 vezes, Paraná Clube e o Cerro Porteño. Times horrorosos. O Palmeiras vai brigar na Copa do Brasil e vai brigar, evidentemente, na Libertadores. Do Palmeiras para o São Paulo tem 8 pontos de diferença. É muito complicado o Palmeiras brigar pelo Campeonato Brasileiro, até porque vai começar a pegar time forte. A partir de agora não vai pegar só as babas que pegou desde a chegada do Filipão. Mas o Palmeiras está forte, sim, está melhorando, tá cresceu na mão do Felipão. O Palmeiras. Mas tem que ter um teste, né? Tem que... Passou do Bahia, por exemplo, com as calças na mão. Mas ganhou ontem do Vitória com uma tranquilidade. Mas o Vitória é horroroso, né? O Vitória é horroroso, é um dos piores times do Brasil. E tem a pior defesa do Brasil. O Vitória tem uma média de 2 gols 39 gols sofridos por jogo. É uma coisa horrorosa, né? O Enio Luiz está dizendo aqui, nosso ouvinte Enio Luiz está dizendo aqui uma coisa que eu concordo com ele. Boa tarde, Ivan. Fala pro Caio que os 2 maiores campeões nacionais, Palmeiras e Santos, o resto é mimimi. Não, os 2 maiores campeões nacionais, se o São Paulo for heptacampeão, são os que têm 7 títulos. O Palmeiras tem 5, o Vasco tem 4, o Flamengo tem 6, né, se a gente considerar 1987, e depois vem times com menos títulos. Né? O São Paulo tem 6, se ganhar vai para 7, o Corinthians tem 7. Campeonato Brasileiro, quem tem mais é o Corinthians. Não, mas o Enio está falando de todas as competições. Não, está falando de competições nacionais, né? Competições nacionais, o Corinthians tem 10, porque ganhou 3 Copas do Brasil. O Palmeiras tem 8, porque ganhou 3 Copas do Brasil. Agora, se comparar Robertão e Taça de Prata, tá de brincadeira, né? Robertão é Robertão, Taça de Prata é Taça de Prata. Campeonato com 6 jogos não é campeonato brasileiro. Tá bom, Caio Bortolã. Você quer assim que seja assim, ué. Não, mas é uma questão de ser razoável, né? Uma questão de ser razoável. Se o São Paulo ganhar o 7º Campeonato Brasileiro, será o 7º Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum Robertão, nenhuma Taça de Prata. São 7 campeonatos brasileiros. Você que tem uma namorada em Santos. Não em Santos. Ela nasceu em Santos. Ela nasceu em Santos. Mas vira e mexe você tá por lá, porque sua namorada é de lá, deve ter familiares lá, né? Um dia que você for para lá com a sua namorada, leva ela para dar uma passeadinha lá pela sala de troféus do Santos. Ah, mas não há dúvida que o Santos tem uma belíssima sala de troféus, mas Campeonato Brasileiro ganhou só 2. Ganhou 3 Libertadores, ganhou 2 Mundiais. Nesse formato. Campeonato Brasileiro ganhou só 2. Nesse formato. Campeonato Brasileiro existe desde 1971. Ponto. Nesse formato. De 1971 para baixo, não existe Campeonato Brasileiro. Mas antes disso... Não existe Campeonato Brasileiro. Mas nem era o caso. Aí ganhou o quê? Taça de Prata? Ganhou o Robertão? Que reunia os principais centros, cara. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Pronto, acabou. Paraná, por exemplo, que de vez em quando pinta aí com algum time bom, ponteando, Paraná não existia. Ah, então tá bom. Então um campeonato que tinha times Santa de São Catarina, Paulo, do futebol Rio de Santa e de Catarina. Minas Gerais e do Rio Grande do Sul era um campeonato brasileiro. O futebol então, de Santa Catarina não existia. Hoje tem alguns times, de repente surge um time forte na Santa Catarina. Tá bom, você está reescrevendo a história. Não estou reescrevendo a história. Os grandes centros do futebol. É a mesma história do Mundial de 51. Palmeiras diz que é campeão mundial de 51, então o Fluminense também é, porque o Fluminense ganhou o mesmo torneio em 52. O Palmeiras é campeão brasileiro porque ganhou Robertão e Taça de Prata, então o Bangu do Rio de Janeiro também é. O passado é diferente do futuro, do presente. Desculpa. Campeonato brasileiro é campeonato brasileiro. O passado é diferente. Campeonato brasileiro existe desde 1971. Podia não ter esse nome, mas era o equivalente. É isso que eu estou tentando fazer o senhor entender. Não tinha equivalência nenhuma. Não tinha o mesmo nome. Se fosse equivalente, o Santos não privilegiaria como privilegiou o Campeonato Paulista. Você acha que o Campeonato Brasileiro, esse aí é o legítimo Campeonato Brasileiro? Ivan, você acha que é? Ivan, tem time do Acre lá? O time do Santos, Tem Ivan. time do Acre? O time do Santos. Tem time de Sergipe? O time do Santos não só tem. não. O time do Santos só não. O time do Santos só não tem mais Libertadores. Ivan, o time do Santos só não tem mais Libertadores porque priorizou torneios caça-níquel. Sim. Aquele time do Santos tem com o Pelé tem só 2 Libertadores. Aquele time do Santos teria que ter 10 Libertadores. Sim. Tem 2 Libertadores. Sabe por quê, Ivan? Vivia catando dólar. A Libertadores no Brasil passou a ter importância depois que o São Paulo Futebol Clube ganhou a Libertadores. Tá vendo?
Pergunte a um São Paulino, ou pergunte a alguém que acompanha o futebol. É verdade. Os times argentinos são campeões de Libertadores. Você pega um River Plate, um Independente, tem trocentos títulos de Libertadores, porque os brasileiros não participaram. Não davam bola, não sabiam ganhar, não queriam ganhar, não se interessavam. Os maiores campeões são os times argentinos. Não se interessavam. Porque os brasileiros não participavam. Então você pega o Santos campeão na década de 60, o Palmeiras que foi a 4 finais de Libertadores. Foi a 3 finais, foi a 2 finais até ganhar uma. O Cruzeiro, que foi a final de Libertadores. O Grêmio, que foi a final de Libertadores, foi campeão. O Flamengo, que foi campeão. Ninguém dava bola. O Flamengo foi campeão em 81, o Grêmio foi campeão em 83. Ninguém dava bola para o Mundial Interclubes. O Mundial Interclubes e a Libertadores só ganharam esse glamour todo, essa importância que tem a partir de 1992 com o São Paulo de Tele Santana. Quando o São Paulo ganhou a Libertadores, quando ganhou o Mundial com o Tele Santana e no ano seguinte ganhou de novo, aí sim passou a ser objeto de desejo, das outras torcidas. Porque não era. Tudo bem. Não era. Mas você a gente brigava aqui em São Paulo, o senhor sabe bem disso. A gente brigava para ganhar o Paulista. Tá bom. Mas você brigava para ganhar o Paulista. Exatamente. O Campeonato Paulista era o que valia. O que valia pra gente aqui em São Paulo era o Paulista. Porque o Campeonato Carioca... Nem o brasileiro a gente dava bola. Porque o Campeonato Carioca tinha 4 times. O Campeonato Carioca tinha 4 times. O resto era resto. Ou São Cristóvão era alguma coisa? Não. São Cristóvão não era nada. Bangu e América foram um pouco melhores. Bangu e América um pouquinho, mas não dava pro cheiro. Na hora H, eram os 4. Mas o Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85. Vice-campeão brasileiro com o Coritiba. Campeão. Foi um ano excepcional. Foi um ano excepcional. Né? Mas agora, você não pode falar que esse campeonato é campeonato brasileiro. É uma questão de nomenclatura, como era a nomenclatura antigamente. Esse aqui é o Campeonato Brasileiro? Tem time do Acre? Tem time de Sergipe? Tem time do... É evidente que você vai defender isso. Agora, Robertão é Robertão. Tem time do Mato Grosso? Taça de Prata é Taça de Prata. Então é Campeonato Brasileiro. Copa Brasil é Copa Brasil. Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro só tem um com 7 títulos, o Corinthians. O São Paulo ganhando esse ano serão 2 com 7 títulos, Corinthians e São Paulo. E ponto final, não tem discussão. No Campeonato Brasileiro, campeonato desde 1971, o Palmeiras tem 5 títulos, o Santos tem 2 títulos. No Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Robertão é a mesma coisa que o Campeonato Brasileiro. Não é, mas você quer acreditar que é? Então tá bom. Então o Palmeiras ganhou o Robertão, ganhou Taça de Prata e ganhou a Copa Brasil. Não é o Campeonato Brasileiro só tem um que tem 7, o Corinthians, e esse ano o São Paulo vai ganhar o 7º dele. É porque passou a ter esse nome. Antigamente era um campeonato, era equivalente ao Campeonato Brasileiro. Você não vai aceitar nunca isso, que eu vou fazer? Então Rio São Paulo eu vou embora. Rio São Paulo também era. Também era. Rio São Paulo também era. Porque eram os 2 grandes centros. O Cruzeiro foi se tornar um clube de projeção nacional outro dia. Outro dia? Foi na década de 60 que o Cruzeiro começou a surgir no cenário nacional. O Cruzeiro... na década de 60. Há quase 60 anos o Cruzeiro foi se tornar relevante. Ganhando o Libertadores na década de 70. O Santos tem ganhando... O Santos tem 100 e tantos anos e já tinha conquistas há muito tempo, antes do Cruzeiro. Agora não adianta, você não vai aceitar e eu vou embora almoçar, tá bom? Tá certo? Não, pergunte ao São Paulino, que vai ser heptacampeão brasileiro esse ano. Não tô tirando mérito de ninguém. Não tô tirando mérito do São Paulo. Aí tem o palmeirense dizendo aqui que no site da CBF tá dizendo que o Palmeiras tem 9, o Santos tem 8 e o Corinthians tem 7. Porque todos esses títulos estão sendo computados. Maurício Dalfré, então vai no site da FIFA e vê se você acha Mundial do Palmeiras. Mas a FIFA não reconhece. A FIFA não reconhece, a CBF reconhece. A FIFA não reconhece o torneio. O torneio do Mundial. O Santos, por exemplo, esses títulos que o Santos conquistou lá, a FIFA não reconhece. Vai tomar banho, ganha-se a FIFA. Reconhece se lasque a FIFA. Reconhece corrupto, sim. Reconhece sim. Canalhas, vagabundo. Se você entrar no site da FIFA, tem lá, Santos campeão em 62 e 63. Entra no site da FIFA e acha o do Palmeiras. Canalhas, acha o do Palmeiras. Vagabundo. Acha o do Palmeiras, porque se tiver do Palmeiras, tem do Fluminense também. Vai lá no site da FIFA e acha o Mundial do Palmeiras. Porque lá tem os dois títulos do Santos Futebol Clube. Lá tem os 2 do Corinthians. Lá tem os 3 do São Paulo. Sei. Vai lá e acha o do Palmeiras. Vai lá e acha. Pronto, falou pra vocês que vocês não têm Mundial, tá bom? E vai almoçar que já me tirou meia hora de programa. Um abraço. Um abraço.